A passagem de hoje é Gênesis 38, 1 e 11. Vamos ler juntos. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então, disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim, foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Amém. O capítulo 38 de Gênesis é uma passagem que parece um relato inserido no meio da história de José, que se desenrola entre os capítulos 37 e 50. A história de José começou no capítulo 37, mas, de repente, o capítulo 38 apresenta a história de Judá. No entanto, o conteúdo deste capítulo não é muito edificante, pois registra o incesto entre Judá e a sua nora, Tamar. A passagem de hoje corresponde à introdução dessa história, mostrando-nos o contexto que levou ao incesto entre eles. Embora seja um tema pesado para esta manhã, peço a Deus que este seja um tempo em que compreendamos a sua palavra para nós em meio a essa história. Eu os abençoo em nome do Senhor. O capítulo 38 começa no versículo 1 com as palavras: Aconteceu por esse mesmo tempo. Isso refere-se ao período logo após José ter sido vendido para o Egito. Parece que o ato de vender José causou uma séria tensão entre os irmãos. Segundo um comentário bíblico, há uma interpretação de que Judá, incapaz de suportar o remorso, afastou-se de seus irmãos com um coração arrependido. Assim, Judá desceu para Adulão, uma das cidades cananeias. Descendo a Adulão, Judá casou-se com a filha de um homem cananeu chamado Suá. No entanto, ao fazer isso, Judá fez algo que não agradou a Deus. Ele casou-se com uma mulher cananeia, uma estrangeira. Como sabemos, o casamento de Judá com uma mulher estrangeira nos mostra que ele entrou numa situação de crise que o levaria a uma futura corrupção religiosa. Mostra-nos também o fato de que sangue gentio se misturou à linhagem do Messias, que viria por meio de Judá. Assim, Judá e a mulher cananeia com quem se casou tiveram 3 filhos. Vamos ler juntos a nossa passagem, os versículos de 3 a 5. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Amém. Casar-se e ter filhos é algo a ser muito celebrado. No entanto, como ele se casou com uma mulher cananeia, e já conhecemos o futuro desses filhos, é uma situação que torna difícil celebrarmos de ânimo leve. Ele teve esses 3 filhos, mas entre o versículo 5 e o versículo 6, muito tempo se passou. Isso porque, após o registro do nascimento dos 3 filhos, o versículo 6 diz que Judá arranjou uma esposa para o seu primogênito, Provavelmente, passaram-se de 10 a 20 anos. Judá tentou casar os seus filhos cedo, e a razão parece ter sido a sua tentativa de estabilizar a vida deles, tanto no aspecto espiritual quanto no físico. Contudo, a realidade foi diferente do desejo de Judá. No versículo 7,
vemos que o primogênito, morre. Vamos ler juntos o versículo 7. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Amém. A palavra diz que Deus matou o primogênito, Qual foi a razão da sua morte? O versículo 7 diz que Deus o matou porque era mau aos seus olhos. A Bíblia não registra qual foi a maldade, o ato mau, que levou à morte de Um comentário bíblico especula que pode ter morrido devido a uma imoralidade semelhante à do povo de Sodoma, sendo sexualmente corrupto. Mas o importante aqui não é o tipo de maldade pela qual morreu. O importante é o fato de que Deus odeia o mal. Qualquer que fosse a maldade de o fato é que, por haver maldade nele, o Deus que odeia o mal o matou. Quando o primogênito morreu cedo e sem filhos, Judá disse ao seu segundo filho, Onã: assuma o lugar de seu irmão e dê continuidade à linhagem dele. Naquela época, existia o costume do levirato. Este era um forte dever social. Se um irmão morresse sem deixar descendentes, era costume que outro irmão amparasse a cunhada viúva e gerasse um filho que daria continuidade à linhagem do irmão falecido, a fim de que o seu nome não se apagasse. O filho nascido dessa união tornava-se o herdeiro legal do irmão falecido. Era um costume de amor e compaixão que permitia que a linhagem continuasse sem interrupção. No entanto, Onã não o cumpriu corretamente. Ele não cumpriu devidamente o dever de dar continuidade à descendência de seu irmão, e isso constituiu um ato de desprezo a esse costume que refletia a vontade de Deus. Por que Onã fez isso? Ele certamente conhecia bem o costume do levirato. Então, por que agiu dessa maneira? Isso também não está registrado na Bíblia, mas podemos tentar entender o coração de Onã de uma perspectiva humana. Primeiramente, parece que ele não gostou da ideia de que o primeiro filho que gerasse não seria considerado seu. É verdade, o primeiro filho nascido por meio dele não seria seu, mas herdaria a família e os bens de seu irmão. Além disso, acredita-se que ele cometeu esse ato mau por cobiçar os direitos de primogênito. Como seu irmão primogênito morrera, ele mesmo poderia ter recebido os direitos de primogenitura. Contudo, se gerasse um filho com Tamar, essa criança seria considerada filho de seu irmão e receberia esses direitos, e não ele. Por várias razões, parece que Onã se recusou a cumprir o seu dever. No final, por causa de seu egoísmo e de sua ganância pela primogenitura e pelos bens, Onã rejeitou esse costume de amor fraterno. Ele abandonou o seu dever. Consequentemente, cometeu o ato mau de desrespeitar um costume aprovado por Deus. Deus também viu isso como mal. A atitude de Onã, que desrespeitou o princípio divino do crescei e multiplicai-vos, e a santidade da instituição familiar, foi considerada má por Deus. Como resultado, Onã, assim como praticou o mal diante de Deus e também morreu. Judá já havia perdido 2 filhos. Então, o terceiro filho, Selá, deveria ter dado continuidade à linhagem de seu irmão, de acordo com o costume do levirato. No entanto, movido por sentimentos humanos, pela tristeza e pelo medo de já ter perdido 2 filhos, ele manda a sua nora Tamar de volta para a casa do pai dela. E diz-lhe para esperar até que o seu filho Selá cresça. Isso significa que Judá estava a cometer o mesmo pecado que o seu segundo filho cometera: o pecado de não cumprir o costume aprovado por Deus. A passagem de hoje registra uma sucessão de atos maus. Amados irmãos em Cristo, há algo a que devemos prestar atenção na palavra de hoje. A verdade de que Deus odeia o mal. Morreu porque foi mau aos olhos de Deus. Onã também morreu porque cometeu o mal de não cumprir e de rejeitar o costume aprovado por Deus. No entanto, houve um mal praticado antes disso: o pecado de Judá, que se casou com uma cananeia, contrariando o princípio de Deus de não se misturar com os povos pagãos. Podemos ver que esse pecado de Judá foi, de certa forma, transmitido aos seus filhos.
Cada um dos personagens de Gênesis 38 tinha os seus próprios pecados, e o capítulo registra como eles perderam a vida por causa desses atos maus. Visto que Deus odeia o pecado, o mal, devemos nos afastar dele, e como não podemos vencer o mal com as nossas próprias forças, devemos viver uma vida de maior dependência de Deus. Quando dependemos de Deus, creio que Ele nos amparará e guiará as nossas vidas. Deus é assim. Ele é aquele que perdoou até mesmo Judá, apesar de seus atos maus. E é Ele quem o constituiu um ancestral do Messias. Esse é o nosso Deus de amor. Além disso, foi o nosso Deus quem permitiu que Tamar, uma mulher estrangeira, fosse registrada na genealogia de Jesus. Que possamos sempre nos lembrar de que o Deus de amor e compaixão, o Deus que nos dá força, é o nosso Pai. Para isso, primeiramente, que a nossa vida seja uma vida de afastamento do pecado e do mal. E que toda a nossa vida seja vivida em maior confiança em Deus, que é a nossa força. Eu os abençoo em nome do Senhor.